O professor libertário busca uma educação que valorize o indivíduo. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo foi sugerido e escrito por Amazônia Livre, revisado por J.J. Lieber e narrado por Coreia com K. Diante dos ótimos vídeos com tema educacional neste canal, gostaria de compartilhar com vocês uma visão libertária especificamente sobre a docência. De nenhuma maneira pretendo dizer aos professores como devem agir em sala de aula, o que devem fazer ou como devem tratar os alunos. Nada disso. Humildemente venho apresentar algumas experiências e colocá-las ao debate, que tenho certeza que será frutífero para todos, inclusive para mim. Permita-me apresentar meu ponto de vista e nos comentários podemos debater. Há 10 anos atrás, em meados de 2012, comecei a repensar a maneira de lecionar, observando que o método que eu seguia não dava bons resultados. Eu via os alunos dispersos, desinteressados e desmotivados, como se tivessem perdido seu propósito na vida. É incrível como os alunos chegam cheios de energia e vontade, animados por entrar em um curso de seus sonhos, mas, com o tempo, têm esse vigor juvenil esvaído. Entram como num estado de letargia permanente, em que dançam com a melancolia, beirando a depressão. Como autodefesa para essa apatia, surge uma necessidade de se engajar em algo que faça algum sentido, ainda que seja sem sentido. Então, como no instinto de fuga, muitos entram para drogas e alcoolismo. Outros entram para o movimento estudantil que, com suas pautas coletivistas e autoritárias, dão um ar de importância aos idiotas úteis ali engajados. Ainda há outros que dedicam a ONGs, que lhes roubam o tempo e a alma em atividades pró-Estado. Já os estudantes mais velhos e os que trabalham se mostram mais resilientes. Esses já têm um propósito definido na vida e a perda de sentido lhes fustiga menos. Para esses últimos, a universidade é um obstáculo a ser vencido o mais rápido possível. Melhor assim. Bem, mas o fracassado método de ensino que eu seguia, na verdade, se tratava do método no qual eu mesmo tinha sido formado. Eu só repetia os erros que me foram ensinados. Então, precisava aprender o método tradicional que me formou. Como todo aluno bom de escolas públicas brasileiras, o método pelo qual passei, e basicamente todos nós passamos, privilegia aspectos cognitivos de memorização e repetição. Então, tem lá um assunto que o seu professor define para a aula, segundo a ementa do curso. Ele transmite esse conhecimento aos alunos que se esforçam para memorizá-lo e reproduzi-lo o mais fielmente possível. Lembrou das suas aulas? Pois é. Absolutamente todos os temas são tratados dessa maneira, de física a biologia, de português a matemática. Nesse método, o professor é o detentor do conhecimento, mas o conhecimento é informação. Então, em um mundo onde a informação é escassa e rara, faz sentido haver um especialista, uma autoridade que se proponha a acumular conhecimento para depois disseminá-lo. Agora, em um mundo onde a informação tem baixo custo, não faz sentido um professor manter o papel de fonte de conhecimento. Isso ficou obsoleto. O fato é que conhecer o assunto não basta mais. É exigido ainda mais do professor, como veremos adiante. Além disso, o ambiente de informação descentralizada, barata e acessível, permite o confronto de ideias e faz qualquer mentira ficar com a perna ainda mais curta. Marco Polo, como todo bom renascentista, descrevia exatamente o que via em suas viagens mundo afora. No entanto, outros viajantes de sua época preferiam criar histórias incríveis sobre monstros e perigos, mais interessantes aos ouvintes. Mas o faziam com caráter de verdade, porque como seria para desmenti-los? A informação cara e escassa não permitia tal verificação. Até recentemente, a mídia tradicional fazia o mesmo. Contava os maiores absurdos em jornais com boa produção, pessoas bonitas e bem vestidas. Essa roupagem dava um caráter de veracidade à informação, que, por isso, poderia ser facilmente desmentida se houvesse a possibilidade de acesso à informação descentralizada. Bem, as coisas mudaram e a mídia tradicional se embanana toda com sua narrativa fantástica, que tem o propósito de servir a quem pagar mais por sua divulgação. Semelhante a esse fenômeno está a questão da educação. Professores que lidam com a informação como se ela fosse escassa estão ultrapassados. Por exemplo, experimente pedir aos alunos que resolvam uma lista de exercícios de determinado livro. Sinto lhe dizer, mas já estão todas na internet, é só copiar. Isso sem falar naquele professor ideologicamente engajado que, durante o tempo de informação escassa, divulgava a prosperidade da União Soviética ou a qualidade da saúde e educação em Cuba. A informação descentralizada faz desmoronar o esquema de memorização e repetição que vivemos desde a Revolução Francesa, com o método de ensino da Universidade de Paris. Para eles, bastava você aprender as técnicas para depois aplicá-las.
A aplicação nunca vinha e até hoje não sabemos o que fazer com as técnicas, mas há quase 250 anos continuamos a repetir o esquema. Bem, agora não dá mais. Assim como aderimos e compartilhamos a informação que se encaixa em nossa visão de mundo, como o processo de acomodação descrito por Piaget, temos a tendência de se interessar e, ao final, aprender aquilo que está dentro das nossas habilidades naturais, o que Aristóteles chamava de potência ou Jesus chamava de dons. O que não faz parte do nosso rol de habilidades inatas e, portanto, não nos interessa em última análise, resistiremos a aprender. É o que fazemos para passar na matéria. Esse processo de resistência mental se manifesta no sentido de apatia, verificado nos discentes. Então, a conclusão óbvia é que a educação tradicional não desperta as habilidades inatas dos alunos. Mas você pode despertar as habilidades de uma pessoa se ela tiver a possibilidade de encontrá-las. Estimado professor, não se trata de quão bom é a sua aula, de quanto tempo se dedicou ou quanto material dispõe do assunto. Só se trata de encontrar uma maneira de fisgar o interesse do aluno e aproveitar essa oportunidade única para lhe transmitir conhecimento. É o que nos mostra Marco Antônio Moreira com sua aprendizagem significativa. Cada um de nós só aprende aquilo que, primeiro, nos desperta interesse e depois, que nos faz sentido diante de nossas necessidades. Agora fica claro que a aprendizagem é um processo intrinsecamente ligado ao indivíduo. Não faz nenhum sentido qualquer planejamento central para temas a serem abordados, ou tempo de aulas ou rol de disciplinas. Então, podemos ver quanto o MEC, com suas políticas uniformizadoras da educação, atrapalha no processo de aprendizagem do indivíduo. Pois bem, se precisamos do interesse do aluno como algo que lhe faça sentido prático, estamos falando da experiência de John Dewey, que preconiza o dueto teoria-prática, muito utilizado pelo ensino militar no Brasil. A ideia de combinar teoria e prática em sala de aula evolui com o método CDIO, sigla de Conceive, Design, Implement, Operate, no qual, partindo de um conceito teórico, projeta-se uma aplicação desse conceito no mundo real, que é implementado operando um sistema, seja uma máquina, instrumento ou computador. Esse processo CDIO deve se dar no período de uma aula, no fechamento da disciplina, no âmbito do curso e há lugares em que toda a universidade partilha dessa lógica. Diante disso, em cada aula ministrada, é apresentada a análise de um caso do mundo real. Já há um gatilho de interesse por parte dos alunos. Ao longo do tempo, pude ir percebendo os temas que mais chamam a atenção em cada área e fui focando nesses. As aulas estão preparadas no mesmo sentido do que exijo dos alunos como avaliação, que se dá pela elaboração de um estudo de caso, onde o aluno produz um relatório técnico sobre um assunto de sua escolha. A única exigência é que haja conformidade com a sua área de formação e que use os conceitos que fazem parte da ementa da disciplina. O aluno, então, é totalmente livre para escolher o que vai estudar, o quanto vai se aprofundar, quanto tempo vai dedicar e etc. Também é estimulado a trocar ideias com outros alunos da turma, estabelecer contato com outros professores, com especialistas e profissionais da área, com os quais inicia uma rede de contatos que pode estender para o seu futuro profissional. O estudo de caso a ser produzido é de caráter individual. Isso ajuda na percepção da responsabilidade por seus atos. Se faz um bom trabalho, será reconhecido, se não, sofrerá penalidades. Esse mecanismo de recompensas descrito por Skinner é importante no mundo dos negócios e, portanto, deve ser elaborado quanto antes. Ao liberar os alunos de uma aula burocrática e de uma avaliação castradora, se observa os mesmos efeitos que uma sociedade experimenta quando o estado coercitivo a deixa em paz. Aparecem soluções para problemas de todos os tipos enfrentados por famílias, empresas e mesmo por órgãos estatais, que culmina em melhor ambiente de trabalho e melhores serviços prestados. Há um aumento da capacidade imaginativa, que culmina em inovações. As pessoas se mostram mais motivadas a buscar seus objetivos, a lutar pelo que lhe faz sentido na vida, que culmina em melhora na qualidade de vida. Mises tinha razão. Ideias mudam o mundo. Ao final do processo, o aluno se mostra com um ganho de confiança, com orgulho de ter avançado em algo factível de seu interesse e que lhe faz sentido. Muito além de saber que aprendeu e foi aprovado na disciplina, agora ele sabe o que pode fazer, que é capaz. Isso gera um sentimento de independência e capacidade individual, que projeta a pessoa para voos cada vez mais altos. Nesse método, a função primordial do professor é de orientador, já que tudo é canalizado para a produção de estudo de caso, a ser desenvolvido pelo aluno. Portanto, os incentivos entre professor e aluno estão alinhados. O grande mérito do professor é não atrapalhar o aluno na descoberta daquilo que faz sentido a ele enquanto indivíduo, e que deveria ser a mesma função do Estado, não atrapalhar o indivíduo. Assim que o aluno descobre um tema para tratar, cabe ao professor assessorá-lo com sua experiência, orientá-lo para não abrir demais o leque, estimulá-lo no aprofundamento do tema e ajudá-lo com dados e outras formas de abordagem. Essa é minha arte, a qual aperfeiçoo continuamente. Aqui na descrição
seguem links para os outros vídeos do canal com temas educacionais. Por fim, fica patente que a educação libertadora nada tem a ver com as ideias de Paulo Freire. A educação libertadora tem foco no desenvolvimento de habilidades inatas de cada pessoa. E são esses indivíduos livres, cientes de suas capacidades, que associando-se voluntariamente, construirão as futuras sociedades de leis privadas. Ou coisas ainda mais incríveis e inimagináveis para a nossa realidade atual. Obrigado pela sua audiência. Se você gostou desse artigo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima e tchau!